trabalho que tive como Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra estimulou-me a repetir um outro desafio. Eu aceitei ser membro do Conselho Geral, não aceitei ser Presidente do Conselho Geral, porque as regras próprias são essas. E, portanto, a Universidade de Coimbra tinha sido a universidade onde me formei, onde trabalhei como assistente, onde mais tarde trabalhei como professor convidado. A Universidade do Porto é a universidade da minha cidade, da cidade onde sempre vivi, com exceção do período em que estive a estudar e no serviço militar e como assistente, mas foi ao longo da minha vida, foi a minha cidade. É uma universidade com um peso enorme na vida do país e tem uma voz muito forte em tudo aquilo que se pode fazer como instituição de ensino e como instituição que tem um conjunto de centros de investigação na ciência e na tecnologia com grande impacto no país, na economia e na sociedade, e a maior universidade portuguesa até à fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica, uma série de pessoas, minhas amigas que cá trabalham e que também me levam a ver com muita simpatia a universidade e com uma relação afetiva com a universidade e, portanto, eu achei, da minha parte, foi uma honra para mim ter sido convidado e parto para o exercício deste cargo com esperança. Aquilo que eu posso trazer é uma experiência importante na gestão de instituições, quer como executivo no BPI, quer como não executivo na Jerónimo Martins, que é uma das empresas portuguesas mais importantes, no exercício de funções em instituições culturais, administrador de Serralves, presidente do Conselho Geral da Casa da Música, uma experiência frustrante que foi a da Porto 2001, por razões que não vale a pena, portanto, invocar, embora o desafio fosse um desafio talvez dos mais importantes que tive na minha vida, mas que infelizmente não levei. Claro, mas não pude levar até ao fim, embora houve várias coisas que foram lançadas ainda durante a minha presidência e que foram importantes. As comemorações do centenário da República, a presidência da COTEC, que é uma instituição que visa, é uma associação que visa aproximar a universidade das empresas e o processo de inovação só é feito com toda a energia e com toda a competência se há um aproveitamento conveniente da capacidade de gerar conhecimento da universidade. Portanto, eu o que posso trazer é experiência na gestão de instituições, experiência também em instituições da área cultural ou que são instituições de charneira nas relações com, em geral, as universidades e o sistema de geração de conhecimento, as instituições de investigação e portanto, é isso que penso que posso aqui trazer e onde poderei, penso que onde poderei ser mais útil é naquilo que vai ser o desafio desta comissão da terceira missão, em que eu acredito muito, e também na área que tem a ver com a investigação, a inovação, portanto, sendo o grande desafio para os... Essas vão ser as prioridades do novo Conselho Geral? Não, eu acho que as prioridades do Conselho Geral, eu não posso dizer que há prioridades, mas para mim, onde eu posso dar um contributo em que a minha experiência pode ser útil, eu penso que tem a ver com a investigação, com a inovação, com a internacionalização, que são preocupações de uma das comissões, onde eu não participarei de uma forma regular, mas que acompanharei com bastante atenção e interesse,
A Comissão de Financiamento e Planeamento é uma comissão muito importante e onde eu quero participar, embora não tencione coordenar essa comissão. E a comissão da terceira missão é uma comissão em que eu acredito muito, porque eu acho que, para além do papel que as universidades têm como centro irradiador de conhecimento, gerador de conhecimento, e a necessidade de depois fazer a translação dessa capacidade para a sociedade e para a economia, eu acredito especialmente que as universidades podem fazer muito na prestação de serviços ou na interação com outras instituições da sociedade. E esse papel eu acho que pode ser muito potenciado, quer de colaboração com outras universidades, quer, sobretudo, de prestação de serviços em geral, a empresas, ao Estado, ao nível central, ao nível local. Basta vermos a qualidade desta comissão que estudou o problema do primeiro grande incêndio, que foi o Pedrógão, e a qualidade do trabalho, porque houve um grande envolvimento de pessoas da área do ensino superior e da investigação. Ora, eu acho que as universidades deveriam ser o centro principal a que o poder central, o Estado central e o poder local deviam recorrer para estudar e preparar convenientemente decisões. Eu acho que deve haver muito mais colaboração entre algumas das instituições de investigação e que haverá, com certeza, trabalho a fazer, quer se justificam ou não 14 faculdades, se justificam as instituições tal como estão. Aí o Porto deu um grande exemplo, quando uniu o INEB, o IPATIMUP e o IBMC, portanto o I3S, que reúne todas essas capacidades. É um trabalho que está decidido, que está em curso e que eu acho que vai ser um caminho a seguir por outras instituições portuguesas de investigação e, portanto, em relação ao sistema de investigação, eu acho que temos que estimular uma maior colaboração entre as instituições, quer da universidade com as outras universidades, porque eu penso que é aí onde, com mais massa crítica, com mais especialização, com mais parceria, com mais colaboração, nós podemos ainda ter melhores resultados do sistema de ensino superior e do sistema de investigação português. Eu acho que a reestruturação dos saberes dentro da universidade devia estar na agenda, mas há outras áreas onde me parece que temos que ponderar a sério qual é a escala exigida, onde é que temos massa crítica para justificar todo tipo de autonomia que a existência de uma faculdade supõe e, portanto, penso que é matéria que deve ser visitada, tal como ver se não há outras áreas de investigação que justifiquem isso. Por outro lado, em termos de infraestrutura, eu não tenho ainda conhecimento, mas gostaria de perceber que tipo de infraestruturas centrais deveríamos ter para que os custos fossem mais baixos, para que a qualidade dos processos fosse maior, porque é exatamente com maior dimensão que isso se pode obter. A mim parece-me muito vantajoso o modelo, portanto eu acho que foi muito acertada a decisão, apesar do modelo não ter funcionado, com todas as suas virtualidades. Eu não acredito que o nosso país seja aquilo que pode ser e que deve ser, que é um papel fundamental das universidades em tudo aquilo que eu já referi. Elas têm que voltar a ser, em geral, mesmo não sendo fundações, devem ter muito mais autonomia,
devem ter horizontes de funcionamento muito mais alargados e normalizados os problemas do déficit público e da redução gradual da dívida pública. Nós temos que ser muito mais seletivos no futuro. E ser muito mais seletivos em relação à educação e em relação à cultura, dar-lhe a importância que elas podem ter na valorização da sociedade, dos nossos recursos humanos, que são naturalmente o principal ativo de um país, e aí o sistema de ensino superior, até para a mudança no sistema básico e no sistema secundário de educação, o sistema de ensino superior tem um papel fundamental a desempenhar. E eu não acredito que no futuro não haja uma política muito mais seletiva de utilização dos recursos financeiros do Estado. E aí o espaço, que aliás foi pensado pouco antes de recorrermos à ajuda externa, o pacto de confiança ou acordo de confiança do Estado com as universidades, e a normalizar uma coisa que não foi cumprida neste século. Porque, na minha opinião, o maior sucesso das políticas públicas neste século deu-se na ciência, até à vinda da Troika e da política que lhe esteve associada, mas deu-se aí. Nós tivemos um progresso que nenhum outro país da União Europeia conheceu em tão pouco tempo, em vários indicadores, número de investigadores por 1000 habitantes ativos e capacidade de gerar conhecimento e formação de recursos com qualidade crescente saídos do ensino superior. E, portanto, eu espero é que haja uma normalização breve. Os pressupostos do modelo fundacional sejam cumpridos, nomeadamente financeiros. Claro, financeiros e de autonomia. E, sobretudo, de estabilidade, de podermos pensar a longo prazo com ambição, desde que seja um projeto com sentido. E isso, neste momento, não é possível, porque continuamos este acordo que foi feito e que vai até 2020, com o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, é um acordo que ainda continua com grandes constrangimentos financeiros. Eu, pensando no futuro, pós-2020, e pelo caminho que o país tem seguido, de redução muito acentuada do déficit público em relação ao PIB, e assim o espero, que este ano seja já um ano de mudança na redução da dívida pública, que começa a cair. As projeções para o final do ano já dão uma redução de 3% no rácio dívida pública-PIB, e, portanto, eu espero que haja visão da parte dos nossos políticos, que, quer no Parlamento, quer no Governo, possam definir o que devem ser as prioridades, e para mim a prioridade é a educação, e na educação o papel da universidade é fundamental, tal como é fundamental na cultura. E, portanto, nestas duas prioridades, eu penso que está uma primeira grande mudança. Mas acha que nesta legislatura, apesar do compromisso que foi feito de manter inalterados os financiamentos para as universidades, acha que nessa legislatura ainda há a possibilidade de haver um aumento do financiamento às universidades? E se acha que o país tem condições para isso? Olha, eu acho que devem ser dados sinais nesse sentido, porque é isso que eu espero. Eu espero que, mesmo, uma coisa é aquilo que as universidades têm assegurado e se comprometeram até 2020. Mas eu espero que, se continuar este caminho de disciplina financeira e de nós conseguirmos atingir determinados patamares, quer naquilo que é a situação aparente, quer naquilo que é a métrica de avaliação do déficit, o déficit estrutural, que é um déficit mais construído, não vem diretamente das contas, mas eu espero que, se o progresso nessas matérias, progresso no sentido de virmos para valores mais baixos, se conseguir,
que sejam dados mais sinais do que aqueles que foram dados com este acordo, porque este acordo apenas, no fundo, trouxe mais estabilidade, a garantia de que haverá estabilidade no apoio do Estado às universidades portuguesas. Mas eu o que espero é que haja, até 2020, condições em 19 e em 20, condições para mostrar que vamos dar prioridade ao que tem que ter prioridade e, do meu ponto de vista, está aqui, está na área da educação, com toda a sua abrangência, e cultura. O número de investigadores a trabalhar para empresas ou em empresas é menos de metade dos valores do euro, da área do euro. E se formos à União Europeia, os valores não andam muito longe, mas na área do euro os valores médios são perto de 50% e nós estamos abaixo de 25%. Portanto, investigadores a trabalhar em empresas ou para empresas. Porque se formos aos doutorados e em tempo integral, os valores são substancialmente mais baixos. Portanto, nós temos que adotar medidas e políticas, portanto, que estimulem que na carreira universitária dos investigadores é valorizado e não é contrariado esse papel, e isso é um dos primeiros caminhos, e temos de estimular ainda mais as empresas a recorrerem aos investigadores para lhes resolver problemas, ou unidades de investigação para lhes resolver problemas. Portanto, que as empresas estão abertas a essa... Eu acho que sim, eu devo dizer que tenho um espelho disso, um elemento que facilmente me confirma isso. A Cotec tem um núcleo de PMEs inovadoras, que são 250 empresas, e não há uma que não tenha relações estreitas com o sistema de investigação científico e tecnológico. Não há 3, 4, ainda agora eu sou presidente do júri do prémio que vai ser entregue esta semana, o prémio Cotec Inovação, e a shortlist final eram tudo empresas com relacionamento intenso, mesmo empresas jovens com relacionamento intenso com a universidade. E nos contactos que tenho, em geral, com empresários, aqueles que são bem sucedidos são aqueles que têm esse relacionamento. Agora, tem que ser ainda mais intensificado. E, portanto, o salto foi muito grande. E, portanto, isto também não pode imediatamente ser absorvido pela sociedade. Isso não era esperável. Um país que passou de 3 investigadores para 1000 habitantes ativos para 8 em 15 anos, é evidente que isto não pode ser automaticamente incorporado na sociedade. Agora, eu dou-lhe 2 exemplos que evidenciam bem o salto que nós demos. O nosso país, na balança de bens e serviços com o exterior, teve na sua história um ano, durante a guerra, em que teve um excedente. Este ano será o 5º ano consecutivo em que o nosso país tem um excedente na balança de bens e serviços, o que é extraordinário. A importância das nossas exportações em relação ao PIB passou de 25 para 40 em 16, 17 anos. Portanto, numa economia cada vez mais competitiva, um mundo cada vez mais global, Portugal consegue exportar muito mais e exportar muito mais para os espaços mais exigentes. E, portanto, isto mostra que o nosso sistema está a absorver recursos humanos e capacidade de inovação muito maior. O outro exemplo é a balança tecnológica. Em 2000, nós exportávamos 30% do que importávamos em bens de média e alta intensidade tecnológica. Hoje temos uma balança equilibrada.
O que é extraordinário, é uma evolução num período muito curto e extraordinário. Por isso eu digo muitas vezes, o maior sucesso das políticas públicas neste século foi o salto na ciência, o salto na capacidade de investigar. Mas não houve a mesma política em relação ao apoio ao sistema de ensino superior. E os países mais bem-sucedidos na evolução do ensino superior e na capacidade de investigação são os países que deram igual importância aos dois, porque não pode haver um tratamento dual. E, sobretudo, num país como o nosso, em que isso está de tal maneira ligado, porque instituições de investigação fora do sistema universitário são muito poucas.